disse: eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Você tem um tumor de um tamanho considerado dentro de você. Tudo indica pelos exames que ele é maligno. Eu aconselho você a suspender a sua viagem. Nós vamos começar uma investigação neste exato momento e você já vai ser submetida a um tratamento de imediato. Não preciso te dizer que o chão daquela mulher caiu. Ela começou a chorar desesperadamente porque não imaginava, nos seus piores pesadelos, que aquilo podia estar acontecendo com ela. Então ela começou a ouvir o médico e ele começou a explicar para ela tudo o que ela tinha que acontecer, e ela dizia: mas eu não entendo, eu tenho essa dor dentro de mim desde a minha infância, eu não entendo como isso pode ser um tumor agora, eu não entendo. E o médico falou assim: olha, eu estou acostumado a ver isso acontecer todos os dias no meu consultório, então infelizmente você vai ter que se submeter ao tratamento e você não vai poder viajar como você esperava. Guardando as devidas proporções, essa mulher da história representa a igreja de Sardes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3, verso 1. Quem achou diz: achei. Quem não achou diz: espera aí. Apocalipse 3, verso 1. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito nessa manhã. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, Pai, para nos tirar da cegueira espiritual, para quebrantar o nosso coração, para silenciar as distrações, para nos tornar um terreno fértil para a Tua Palavra. Que a Tua Palavra cause vida, que a Tua Palavra nos chacoalhe, que a Tua Palavra nos transforme, que a Tua Palavra ressuscite a nossa vida em Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Querido, eu não preciso dizer que essa é uma ilustração, e que a mulher dessa ilustração, ela veio a óbito. Mas é interessante porque ela tinha a sua vida em Deus, ela era salva por Jesus Cristo. Por causa disso, ela não experimentou da segunda morte, mas ela foi impedida de desfrutar daquela viagem maravilhosa de comemoração pelos seus 50 anos. A grande questão, portanto, é: e se essa mulher estivesse mais atenta aos sinais? E se ela tivesse prestado atenção nos sintomas com mais antecedência? E se ela tivesse percebido antes que aquela dor não era uma dor normal? E se ela antes tivesse buscado ajuda e se submetido a um tratamento médico? Mas também quero olhar para a minha vida e quero olhar para a sua. Mas e eu? E você? Será que nós estamos sensíveis aos sintomas da nossa vida espiritual? Será que estamos sensíveis às dores da nossa vida espiritual? Porque essa mulher morreu para este mundo, mas por ser salva em Jesus Cristo, ela hoje está mais viva do que nunca. Mas será que eu e você não estamos normalizando aquilo que não era para ser normalizado? Porque foi onde essa mulher errou. Ela errou por normalizar dores. Ela errou por normalizar os sintomas, incômodos que para ela eram naturais. Será que você também hoje não está normalizando a sua frieza espiritual? Será que você não está normalizando o fato de você não ter mais a mesma fome, a mesma sede pela presença de Deus? Será que você não está normalizando o fato de você não mais chorar quando você erra? Será que você não está normalizando o fato de você errar e não sentir o Espírito Santo trabalhando dentro de você? Será que não estamos normalizando os sintomas que estão nos mostrando uma doença ainda pior?
Portanto, hoje eu quero olhar para essa igreja e aprender com ela a respeito dos sintomas que podem nos levar à morte espiritual. E o primeiro sintoma que eu encontro nesse texto é a arrogância. Você que abriu a sua Bíblia, por favor, permaneça com ela aberta. Nós vamos ler versículo após versículo, e eu preciso que você leia comigo, que você reflita comigo, e não só isso, que você também anote aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã. O primeiro sintoma que nos leva à morte espiritual é a arrogância. Veja o que diz o verso 1. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você anda como vivo, mas por dentro está morto. Você fala como vivo, mas por dentro está morto. Essa mulher há mais de 50 anos estava se movendo pela cidade, se relacionando, conversando com as pessoas, mas dentro dela crescia algo que estava a matando aos poucos. E na igreja isso se chama arrogância. Para que você entenda, eu vou te explicar o contexto da cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela estava num local extremamente privilegiado. Essa cidade, ela estava localizada no alto de uma colina, protegida por montanhas, e ao redor havia grande precipício. Não havia como invadir essa cidade, não havia como escalar, não havia como vencê-la. Por isso os moradores de Sardes, eles eram arrogantes, eles pensavam que eram deuses na terra, eles pensavam que eram invencíveis, imbatíveis. E não só os moradores dessa cidade, mas também os cristãos, estavam começando a ficar, de alguma maneira, arrogantes de maneira espiritual. Eles olhavam para a cidade em que eles viviam, e a economia era tão próspera, e a cultura era tão boa, e havia tanta proteção, havia tanta educação, que eles olhavam para si, e eles pensavam, para que eu vou buscar a Deus? A minha vida é boa demais, eu não tenho problemas, eu não tenho necessidades, eu não preciso de Deus. A arrogância fez com que os moradores da cidade de Sardes deixassem de lado a vigilância. E da mesma forma a arrogância faz conosco. Por causa desse orgulho, dessa prepotência, dessa arrogância, as áreas da vida que precisam de vigilância, você vai se sentindo tão forte, tão poderoso, que você vai deixando de vigiar. A arrogância nos faz pensar que nós não precisamos cuidar da nossa saúde, não precisamos visitar um médico. A arrogância nos faz pensar que nós não devemos buscar ajuda pastoral, muito menos pedir ajuda para Deus. Só que a arrogância pode nos levar à ruína, exatamente como aconteceu nessa cidade. Em 529 a.C., Ciro cerca a cidade por 14 dias, impedindo ali a transação de alimentos. E ele começa a enfraquecer a cidade. No momento de distração, ele invade a cidade por uma brecha em uma montanha, e ele destrói a cidade inteira. Em 218 a.C., Antíoco Epifânio utiliza da mesma estratégia, ele se aproveita da mesma brecha aberta na montanha, e ele entra por ela, e ele também destrói a cidade mais uma vez. Percebe? Uma cidade que tinha tudo para de fato ser indestrutível, por causa da arrogância, foi incapaz de perceber que havia uma brecha, foi incapaz de tampar aquele buraco, e por causa disso, 2 vezes, essa cidade foi destruída. Deixa eu aproveitar para te perguntar, será que a sua arrogância espiritual hoje não está abrindo brechas para Satanás agir na sua vida? Será que a sua arrogância espiritual não está abrindo buracos para que Satanás destrua o seu casamento? Porque eu conheço homens e mulheres que se acham fortes moralmente falando, e que por conta disso não se protegem. Vivem na iminência da queda, vivem brincando com o perigo, brincando com fogo. Agora o engraçado é que são justamente esses que já caíram no passado, que se acham fortes no presente, que provavelmente vão cair de novo. Porque Ezequiel 28 diz que o orgulho precede a queda. Será que a sua autoconfiança não está gerando brechas na sua vida sentimental? Eu conheço pessoas hoje que não se cuidam fisicamente, comem de maneira desregrada, vivem comendo alimentos industriais, não fazem atividade física, não procuram um médico, sabe? Eles se acham fortes demais para adoecer. Eu nunca vou adoecer, olha, sou eu.
Sou eu. Você acha que uma doença dessa pode me pegar? Sou eu. Eu conheço pessoas que não investem no casamento, que não estudam a respeito do matrimônio, que não investem na relação, elas se acham boas demais para fracassar no casamento. Você acha que fulano vai me deixar? Olha quem eu sou bom demais. Você acha mesmo que ciclano vai deixar de me amar? Olha, eu sou amado e querido por todos. Eu conheço pessoas que não se preocupam em dar o melhor no trabalho, que não são submissos, que não são excelentes no que fazem, fazem de qualquer jeito, fazem de qualquer maneira, porque eles se acham importantes demais para serem desligados. Eu conheço pessoas que não têm fechado as brechas do adultério. Eu conheço pessoas que não têm evitado lugares, situações e pessoas, porque se acham fortes demais para cair, se acham fortes demais para viciar numa droga, se acham fortes demais para se tornar dependente de uma bebida. E Ezequiel 28 está gritando: o orgulho precede a queda. Ou seja, as pessoas que mais caem são justamente aquelas que se acham mais fortes, mais importantes, mais indestrutíveis. O que nós precisamos entender é que o diabo não é onipresente. Talvez o diabo nem conheça você, porque ele não é onipresente. A Bíblia diz que ele anda vagando pela face da terra, procurando brechas, procurando aqueles que estão dando brechas para ele agir. O diabo anda ao nosso derredor, esperando as oportunidades que você mesmo gera para ele. E será então que você não é essa pessoa que por conta do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância, está gritando no mundo espiritual: Satanás, olha aqui o tamanho da brecha na minha vida, olha aqui o tamanho da brecha na minha saúde, olha aqui o tamanho da brecha no meu casamento. Porque ele está procurando pessoas como eu e você, que não são vigilantes, que andam de maneira distraída. Foi isso que aconteceu nessa cidade. Por causa da arrogância, eles não vigiaram. E dessa forma a cidade foi destruída algumas vezes. O segundo sintoma que eu enxergo nessa igreja é a distração. Verso 2, Jesus diz: esteja atento. Na sua versão, possivelmente está escrito: seja vigilante. A igreja de Sardes, ela entende essa mensagem porque Jesus está contextualizando a mensagem a partir de um exemplo da própria cidade. Ele está dizendo, da mesma forma que em 529, 218 a.C., a cidade foi invadida por falta de vigilância, vocês, por falta de vigilância, estão abrindo brechas para Satanás atuar dentro da igreja. Então acorda, fica atento, fica vigilante. Interessante porque o que você tinha dentro da igreja de Sardes? Você tinha pessoas que eram capazes de ver o defeito no outro, mas que não eram capazes de perceber o seu próprio defeito. Dentro da igreja você tinha um legalismo tão forte que as pessoas eram capazes de perceber a falha moral do outro e não perceber que elas estavam falhando na mesma área. Por isso Jesus está dizendo: igreja, fica atenta, fica vigilante. Como pastor, eu trabalho com líderes que formam líderes, líderes que geram líderes. E nesse processo, às vezes, eu vejo meus liderados cobrando os seus liderados de algo que eles mesmos não estão fazendo. Eu atendo empresários que muitas vezes estão reclamando dos seus funcionários, de coisas que eu olho para a vida deles e falo: engraçado, está pecando na mesma área, está errando no mesmo ponto. Atendo muitos pais que estão murmurando em relação aos seus filhos de coisas que nem eles são exemplos. Meu filho não é comprometido, meu filho não lê a palavra, meu filho não ora, meu filho não é obediente, meu filho não é submisso. Mas eu vejo esses pais e fico pensando: puxa vida, eles estão aprendendo isso aonde então? Isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. Eles viam o defeito no outro, mas eram incapazes de perceber que eles estavam caindo na mesma área moral. Havia uma incoerência entre a fala e o discurso. Interessante porque aqui Jesus está tratando algo que a gente pode chamar de arrogância espiritual. E é engraçado. É incoerente.
Porque se tem duas palavras que não combinam na mesma frase, é incoerência, é arrogância e espiritualidade. São duas palavras que não tem como estar juntos. Mas aqui Jesus está tratando uma igreja arrogante espiritualmente. Será que nós não somos assim? De vez em quando eu surpreendo algumas pessoas, principalmente aqueles que estão mais perto, principalmente aqueles que trabalham, principalmente aqueles que eu discipulo. Eu sempre tenho tentado instigar essas pessoas a ir um pouco além, e às vezes eu surpreendo elas perguntando, do nada, quais são as suas falhas de caráter? Ou, quais são os pecados que você está lutando atualmente? E é interessante porque num primeiro momento o que eu percebo, e não é um, não é dois, é generalizado, as pessoas travam, dá tela azul, dá um bug, elas travam, elas não conseguem responder, elas ficam um tempão tentando encontrar uma falha moral, um pecado para falar, e quando encontram ficam constrangidas, não querem dizer, e aí quando elas dizem, elas falam assim, não, meu problema, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Gente, isso não é entrevista de emprego. É discipulado. Não é um RH, é uma igreja. Isso me deixa triste, porque num ambiente como esse, não deveríamos ser tão superficiais, não deveríamos ser tão falsos. Sabe, eu quero usar de uma metáfora para que você possa entender. Agir com arrogância espiritual dentro de uma igreja é como você ir a um hospital, e aí você entra na sala do médico e ele te pergunta, e aí, tudo bem? Como é que você está? Qual que é o seu problema? Doutor, graças a Deus está tudo bem. Qual que é o seu problema? Não, está tudo bem na minha vida. Qual que é então a sua doença? Não, eu estou saudável, graças a Deus está tudo bem na minha vida, eu estou saudável. O que você veio fazer aqui então? O médico pergunta. E aí o paciente responde, não, eu só vim dar uma passadinha, ver aqui a doença dos outros, né, ver quem que está doente, quem que não está, como é que essas pessoas estão sendo tratadas. Gente, isso é insanidade. Eu quando vou no médico, eu não sei você, mas eu faço uma lista em casa para eu não esquecer de falar as coisas. Eu falo tudo, todas as dores que eu tive na vida, que eu estou tendo, eu quero falar para o médico. E quando eu esqueço de falar alguma coisa, eu volto para casa chateado. Por quê? Porque eu fui lá para ser curado. E se eu não falei, eu perdi a oportunidade de ser tratado. Eu perdi a oportunidade de ser medicado. Eu perdi a oportunidade de sair de lá melhor. Esse é o motivo de você estar aqui nessa manhã. Esse é o motivo pela qual eu e você nos reunimos nesse local, nessa manhã. Por isso, para de contar vantagens a seu respeito. Eu não quero saber de quem você foi nos anos passados. Eu quero saber quem você é agora. Eu não quero saber das suas vitórias, dos seus feitos. Quem gosta de passado é museu. Coloca os seus feitos no LinkedIn. Na igreja você não precisa disso. Eu quero saber quem você é. Eu quero saber como você está. Eu quero saber como anda o seu casamento, como anda a sua família. Vamos deixar a superficialidade lá fora. Por mais que você use uma camisa polo, Lacoste, uma bermuda caque, um sapatênis sem meia, eu sei que você é pecador, você não me engana. Por mais que você, mulher, use um perfume importado, um tchu-an-tchu, use um sapato alto, uma roupa de grife, sabe, o seu perfume não esconde o cheiro do seu pecado. Aqui é um lugar para a gente se revelar. Aqui não é um lugar para a gente, julgar quem está doente. Aqui é um lugar para a gente entender que está todo mundo doente buscando a cura. Por isso a gente precisa deixar essa arrogância do lado de fora, porque se tem duas palavras que não combinam, é arrogância espiritual. Às vezes o óbvio precisa ser dito, e é óbvio que nós estamos aqui como doentes, mas ele precisa ser lembrado, porque às vezes temos a tendência de esquecer. E se mantermos então esse olhar altivo, se a gente manter esse olhar como eu estou aqui em cima, fulano está lá embaixo. Se a gente manter esse coração duro, essa postura arrogante, sabe o que vai acontecer? Os outros vão ser tratados e você vai ficar para trás. Os outros vão experimentar cura e você não.
Os outros vão ser salvos e você vai permanecer aonde está, porque você não se submete ao tratamento de Deus. Por um acaso você vai no médico, senta na recepção, assiste um pouco a televisão, lê umas revistas ali, levanta e vai embora? Você faz isso? Não. Quanto tempo você fica no médico? Quanto tempo? O tempo que for preciso para você ser atendido. É ou não é? Você liga para quem quer que seja, fulano, estou no médico, não vou poder comparecer à reunião. Você desmarca os compromissos do seu dia, não fui atendido ainda. Raramente alguém levanta e fala, vou embora. Você fica até você ser atendido pelo médico. Agora, por que você entra aqui, senta no banco, assiste o que está acontecendo, levanta e vai embora? Por quê? Aqui não é a sala do médico. Aqui talvez seja a recepção. Mas enquanto você ora, louva, adora, enquanto a palavra de Deus é ministrada, é como se o próprio Jesus chamasse você pelo nome e levasse você para a sala dele para tratar o seu coração. Mas se você continuar distraído, você vai entrar e sair, isso não vai acontecer. Se você permanecer desatento, você vai entrar e sair, você não vai ser tratado. Se você continuar achando que você veio aqui para trazer alguém que está doente, que essa pessoa precisa de cura e você não, você vai continuar imaturo espiritualmente falando. Você precisa entender que você está aqui porque Deus quer, porque Ele quer tratar você. Por isso Jesus diz, esteja atento, seja vigilante. O terceiro sintoma dessa igreja é a anemia. O verso 2 continua dizendo, fortaleça o que resta e o que está prestes a morrer. Querido, a arrogância fez com que eles ficassem distraídos. E a distração fez com que algumas partes do seu corpo estivessem enfraquecidas. É como o cara que vai na academia e ele malha o braço, ele malha o peito e ele esquece de malhar as pernas. É como alguém que se alimenta muito bem numa determinada área e aquele ponto está com super vitamina, passou do limite daquilo e as outras áreas estão deficitárias. Alguém que anda distraído pode gerar mais doença do que vida. É como escovar os seus dentes, se você não escovar com atenção, aquilo que era para produzir saúde pode gerar doença, porque você machuca a gengiva, porque você coloca força demais, porque você esquece de escovar uma área que não poderia esquecer. Por isso, o terceiro sintoma, como consequência da arrogância, era a anemia. Exatamente isso que estava acontecendo na igreja. Talvez por causa da arrogância, eles estavam pensando, nós somos bons demais no que fazemos. Olha onde chegamos, olha quem somos, afinal, olha onde nós estamos situados, nós não precisamos pedir que Deus nos proteja, nós somos bons demais no que fazemos, nós não precisamos pedir mais que Deus nos abençoe, que Deus nos use, nós já dominamos todas as técnicas. Talvez essa igreja era aquela igreja que na hora de ensaiar, os músicos dissessem, não Samuel, não preciso ensaiar, eu já domino o meu instrumento, sei tudo sobre ele. Aí eu não preciso passar música em casa, na hora, é tão facinho para mim fazer isso. Sabe, é como talvez aqueles pregadores que não se preparam para pregar. Eles sobem no púlpito e simplesmente fazem uma descarga cerebral, eles não se preparam, eles não buscam a Deus, eles não pedem direção, eles simplesmente acham que dominam a palavra e que podem dizer o que eles querem. É como aquele professor que acha que já domina o assunto e não se prepara, chega na aula, abre o livro, ou seja o que for, e começa a falar. Interessante porque eles eram tão arrogantes que eles não estavam mais orando. Eles eram tão arrogantes que eles não estavam mais lendo a Bíblia. Querido, sabe quando você vai fazer o seu devocional, e você abre o seu devocional e cai lá no Salmo 23, aí você fala assim, vou pular isso, já sei tudo que fala o Salmo 23. Ou você é um teólogo, um pastor, e você fala assim, eu não vou fazer o devocional da PIB não,
Pô, foi escrito pelos membros da igreja, eu vou fazer um negócio mais denso, afinal eu estou em outro patamar. Abre em João 3,16, nem preciso ler esse texto, já sei tudo o que Deus quer falar. Eles estavam nesse patamar, nesse ponto. Talvez por causa da arrogância, eles pensavam que eram espertos demais, e por conta disso, a verdade é que eles estavam cada vez mais próximos da morte. Jesus aqui nos mostra que a consequência da arrogância na nossa vida não é a força e o vigor, mas a doença, a fraqueza e a morte. Ou seja, todo arrogante, alguém que está morrendo aos poucos. Todo orgulhoso, alguém que está morrendo aos poucos. Todo arrogante, por mais que ele pareça forte, é alguém extremamente fragilizado por dentro. Por mais que ele aparenta ser poderoso, é alguém extremamente fraco. E ele tenta mascarar a sua fraqueza em palavras de dureza, em uma postura altiva. Percebe? Tem aparência de vivo, mas está morto. É isso que Jesus está dizendo. Tem muito pastor com aparência de vivo, mas está morto. Tem muito crente que anda como vivo, mas está morto. Será que por conta do seu orgulho, querido, o seu casamento hoje não está anêmico? Parece vivo, mas está morrendo. Há muito carinho na fala, em público. Há muita atenção no público, mas no interno, dentro de casa, é diferente. Será que o seu casamento não está morrendo por causa desse orgulho? Olha quem eu sou bom demais. Será que a sua carreira não está indo de mal a pior por causa da sua arrogância? Eu sou muito importante para essa empresa. Será que por conta do seu orgulho, os seus filhos não estão distantes de você? Os seus amigos estão se afastando? Será que por conta do seu orgulho, a sua vida com Deus está se esfriando? Anêmicos espirituais são aqueles que estão cada vez mais sozinhos. Você lembra do seu passado e você fala, mas eu tinha tantos amigos, eu vivia rodeado de pessoas, o que está acontecendo comigo? Mas ao longo da vida você foi crescendo, né? Você foi aprendendo, você foi conquistando, você foi se desenvolvendo, e talvez você se perdeu no processo da humildade, e não percebeu que ao mesmo tempo que você crescia em conhecimento, você crescia em arrogância, e as pessoas não querem estar perto daqueles que são arrogantes, as pessoas não querem estar perto daqueles que são orgulhosos, mas você não entende isso, você ainda acha que a culpa é do outro, você ainda acha que você foi abandonado, você ainda acha que as pessoas te traíram. Por quê? Porque o arrogante não consegue perceber que aquilo que mais incomoda ele no outro tem a ver com seus próprios pecados. Por isso Jesus diz, igreja, acorda, fortaleça o que resta, porque está prestes a morrer. O que Jesus está dizendo é, nesse solo seco do seu coração, tem um caulezinho aí nascendo. Fortaleça esse caule, proteja ao redor dele. Sabe, enxergue a terra de água, para que esse caule possa crescer, e quem sabe quando estiver grande, ele possa frutificar, e jogar sementes ao redor, e transformar esse coração duro num solo fértil, num pomar inteiro. Talvez você nessa manhã ainda não esteja completamente morto, talvez você só esteja esfriando, e Jesus está aqui dizendo, olha, há uma fagulha dentro de você que eu quero aquecer, há uma chama dentro de você que eu quero aquecer, que eu quero abanar, para que o seu corpo inteiro pegue fogo. Fortaleça o que resta, o que hoje você precisa fortalecer, o que hoje está morrendo na sua vida. Será que é o seu respeito dentro de casa? Será que são as suas amizades? Será que é a formação espiritual dos seus filhos? Será que é o seu coração que está morrendo? O que você precisa fortalecer? O que você precisa dar atenção nessa manhã? O quarto sintoma dessa igreja é a mediocridade. O verso 2 termina dizendo, não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Não achei perfeitas suas obras aos olhos do meu Deus. Jesus, depois de denunciar a arrogância espiritual, de realçar a cegueira desse povo, a distração, e dizer que eles estão fracos,
Agora ele vai dizer que por conta de tudo isso, eles são medianos, medíocres em tudo o que fazem. Jesus está dizendo, não achei as suas obras perfeitas. O interessante é que muitas vezes a gente pensa que está arrebentando, né? A gente pensa que está arrebentando a boca do balão. A gente olha para o que a gente faz e a gente pensa, meu Deus, eu sou muito bom. Eu vejo diariamente pessoas gritando assim, olha o que eu fiz. Gente, vocês têm que ver isso daqui, olha o que eu faço, eu sou muito boa, né? Gente, reconheça o que eu estou fazendo. É para pessoas assim que Jesus está dizendo, não estou achando perfeito o que você faz. E querido, se tem alguém que tem autoridade para falar isso, é Jesus. Olha o padrão de tudo que Ele fez. Olha o padrão daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo nessa manhã no seu coração. Olha a criação de Deus, olha tudo que Deus fez, olha a perfeição da natureza. Deus está acostumado a receber louvor em altíssimo nível. Deus está acostumado com toda a criação a servi-lo com excelência. Deus não está acostumado a receber mediocridade. Deus está acostumado a receber honra, a receber excelência, a receber dedicação. Olha como que os pássaros cantam sem nunca ter feito aula, sem nunca desafinar. Olha como que a criação serve a Deus. Olha o equilíbrio de todas as coisas. Olha as cores vivas de um pôr do sol. Deus está acostumado com os anjos servindo a Ele em altíssimo nível. Deus está acostumado com perfeição, com honra, com excelência, com dedicação, em ser priorizado, em ser colocado em primeiro lugar. Você acha mesmo que você está arrasando com a sua vida? Você acha mesmo que você está fazendo muito para Deus? Você acha mesmo que você é o bonzão? Você acha mesmo que Deus precisa de você, que Ele precisa do que você faz? Baixa a bola. Baixa a bola. Deus não precisa de nós, ainda assim Ele escolheu nos usar, ainda assim Ele nos deu o privilégio de fazer parte. Então deveríamos ser mais humildes e agradecer a Ele pela oportunidade, agradecer a Ele porque Ele nos capacita, agradecer a Ele pela paciência dEle conosco, porque Deus passa mais tempo te exortando, te corrigindo, te discipulando, te ensinando, lidando com as suas crises de identidade, lidando com as suas crises internas, lidando com o seu vitimismo. Ele passa mais tempo ali cuidando do seu coração do que aproveitando o que você faz. Deus passa mais tempo corrigindo aquilo que você fala, corrigindo os lugares que você põe a mão do que aproveitando o seu trabalho. Deveríamos ser mais humildes, deveríamos ter um coração mais quebrantado, deveríamos orar mais antes de falar e fazer qualquer coisa, deveríamos orar antes de pastorear a nossa casa, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Sabe, hoje é o dia das mães, deveríamos orar mais dizendo: Deus, nos ajude a discipular o coração dos nossos filhos, nos dá sabedoria. Os homens deveriam orar mais dizendo: Deus, me dá ousadia, coragem, sabedoria para liderar minha casa, porque olha para minha família, eles estão pagando um alto preço pela minha ignorância. Minha família está sofrendo pela minha omissão. Olha onde minha família está, e a responsabilidade disso é minha. Deveríamos orar mais, deveríamos pedir mais perdão dentro de casa. Me perdoa, esposa, por não ser o marido que Deus sonhou. Me perdoa, meus filhos, por não ser o pai que Deus sonhou. Me perdoa, igreja, por não ser para vocês o pastor que Deus queria que eu fosse. Deveríamos ter um coração mais quebrantado diante de Deus, reconhecendo que Ele sim é perfeito em tudo o que faz, e que nós somos apenas os seus servos. Jesus está dizendo: eu não estou gostando do trabalho da igreja, não estou achando bom, não está na altura do meu pai, não está como meu pai está acostumado a receber louvor. Eu moro perto ali do Mineirão da Pampulha e, gente, ontem teve show lá. Você tem que ver a alegria do pessoal. Você tem que ver o quanto o pessoal pula, o quanto o pessoal é alegre. Você tem que ver o pessoal em pé 5, 6 horas, sem lugar para sentar. No sol rachando, chovendo, o pessoal está lá. E aqui na igreja a gente não levanta a mão, a preguiça vence a gente. A gente não canta.
não estou achando perfeito a obra de vocês. A gente vai cantar e tocar para adorar a Deus, porque a função da banda não é se apresentar para vocês, é conduzir vocês como um coral em adoração a Deus. E Deus está olhando para tudo isso aqui, Jesus está falando, não está no padrão do meu Pai. Não está como meu Pai merecia receber louvor. Meu Pai não merecia tanta preguiça na hora do louvor. Meu Pai não merecia tanta mediocridade nas coisas da igreja. Meu Pai não merecia. Sabe, eu tenho dito que Satanás, ele colocou um demônio na porta da igreja. Não dentro, mas tem um demônio lá na porta. Porque a impressão que eu tenho é que quando as pessoas entram na igreja, as pessoas ficam mais ignorantes, elas ficam mais empobrecidas no intelecto. Sabe, aqui dentro tem grandes executivos que na empresa estão investindo milhões em publicidade, milhões em tecnologia, em inteligência de dados, mas esses executivos chegam dentro da igreja e eles dizem assim, não, faz uma cartolina, tá bom. Gente, o que está acontecendo com a cabeça dessas pessoas? Era para a gente exportar tecnologia, era para a gente exportar a cultura do reino, era para a gente exportar a excelência. O que está acontecendo? Jesus está olhando para os crentes e está dizendo, não está no padrão do meu Pai. Jesus em 3 anos mudou a história da humanidade. João Batista deixava os reis loucos naquele tempo, e os cristãos de hoje não fazem diferença alguma. Lembra que eu falei que talvez o diabo não conheça você? Porque ele chegou e falou assim, Paulo, eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Se apresenta para mim, porque vocês nunca fizeram nada de relevante. Vocês nunca causaram impacto no mundo espiritual, então eu nunca me preocupei em saber quem vocês eram. Jesus está dizendo, não está no padrão do meu Pai. Esse devocional que você faz miojo, como miojo todo dia para você ver o que vai acontecer com você. 3 minutinhos, lê por ler. Lê para dessecar e tirar da Bíblia o que você quer, e não para deixar a Bíblia te ler e transformar a sua vida. Lê com julgamento, não, isso não cabe para os dias de hoje, isso cabe. Não está no padrão do meu Pai. Os nossos casamentos, agressão verbal, quando não tem agressão física, abandono de incapaz, pai e mãe deixando filhos 10 horas por dia sozinhos, não está no padrão do meu Pai. O jeito que vocês trabalham não está no padrão do meu Pai. Quando o chefe vê, é uma coisa. Quando está sozinho é outra, enrola, conversa, brinca. Não está no padrão do meu Pai. Não está perfeito, sabe por quê? Porque primeiro, nós nunca faremos algo perfeito. Em segundo lugar, não está perfeito por causa do nosso coração. Não está perfeito por causa das nossas intenções. Não está perfeito por causa do processo. Às vezes a gente até consegue um resultado bom, mas o processo foi ruim. Eu me lembro de uma cantata de Natal que nós fizemos na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Nós alugamos o maior espaço público da cidade. Nós colocamos mais de 10 mil pessoas sentadas ali para participar do nosso espetáculo de Natal. Foi lindo. Mas só Deus sabe como que foi o processo. Por isso, não voltamos a fazer. Nos próximos anos, foi maravilhoso, mas nós não fizemos mais. Por quê? Porque no processo, haviam pessoas machucadas. Um feriu o outro. Guerra de ego, guerra de vaidade. Às vezes é bom, mas o processo foi péssimo. E aquilo que tem que ser bom para Deus, não é bom só no resultado, é bom no processo também. É bom na intenção do coração, é bom no ajuste de coração. Você que está servindo a Deus, me diz, por que você está servindo? Reflita um pouco, por que você está servindo? Ou por que você quer servir? Você quer estar aqui em cima para as pessoas saberem quem você é? Para você ser respeitado? Para aliviar sua culpa? Para que as pessoas falem, não, fulano é homem de Deus. Por que você faz o que faz? Qual que é realmente a intenção do seu coração em servir ao Senhor? Seu servir é desprovido de interesse pessoal, ou ele está sendo nutrido por vaidade? O seu servir, ele é desinteressado, ou no fundo é uma barganha com Deus? Você serve para honrar e exaltar o nome de Deus, ou para fazer o seu nome e a sua imagem ser conhecida? É por isso que Jesus diz, não está perfeito. Meu Pai não está recebendo isso.
Quantas coisas a gente não tem feito na força do braço, no poder do discurso, na força do nosso intelecto e da manipulação? Quantas reuniões a gente não quer impor? Nós manipulamos, fazemos política por trás, para chegar na reunião e tomar a decisão que nós queremos. Não há nada mais satânico do que isso. Precisamos orar mais, precisamos pedir mais unidade, um coração mais quebrantado, mais ajustado diante do nosso Deus. Sem a presença de Deus, nada do que nós fazemos é recebido pelo Pai. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que ele estava dizendo é o seguinte: vocês podem fazer um monte de coisa, mas sem mim, meu Pai não vai receber nada. É por isso que em Mateus 7, Jesus diz para um monte de gente que estava servindo ele de diversas formas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E conhecer no grego é relacionamento. Apartai-vos de mim, porque vocês fizeram tudo sozinhos. Vocês não fizeram na minha presença, comigo, através de mim. Fizeram na força do braço, no poder do discurso, na força do intelecto. Já pensou você chegar no final da sua vida e ouvir isso de Deus? Não valeu nada. Você perdeu o seu tempo. Qual desculpa que você vai dar para ele? Eu não sabia? Como não, se você está sendo instruído agora? Como não, se você está sendo chacoalhado ao longo dessa série das 7 igrejas? Como não, se Jesus está te tentando acordar de todas as maneiras? O 5º sintoma dessa igreja é a amnésia, verso 3. Lembra-te, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se você observar o caminho da morte, ele começou aonde? Na arrogância da igreja. E a arrogância gerou cegueira espiritual, distração. E a cegueira espiritual e a distração gerou fraqueza, anemia. E a anemia gerou mediocridade. E a mediocridade gerou amnésia. E a amnésia, ela avançou, gerando rebeldia e desobediência. Tem gente que começa muito bem. Tem gente que quando aceita Jesus, sabe, ele quer servir a esposa, ele quer cuidar dos seus filhos, ele quer ser generoso com a igreja, ele quer cuidar dos pobres. Tem gente que começa muito bem. Você convida ele para pregar, ele jejua a semana inteirinha. Ora, busca a Deus, estuda, reflete na palavra. Você dá uma oportunidade para ele cantar e tocar, ele começa a fazer aula, ele quer buscar excelência, ele se prepara. Mas com o passar do tempo, a gente vai se acostumando. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo o jeito de falar, a hora de pausar, a hora de respirar. Vai pegando a manha do instrumento, você sabe o que fazer. Você sabe quais são as próximas notas. Vai pegando a manha de dar uma aula, de pregar, de cuidar da mesa do som. E aí você vai se tornando arrogante, vai se tornando vaidoso. E você que antes buscava a Deus antes de fazer, agora não busca mais. Afinal você sabe fazer tudo sozinho. Só que a consequência dessa arrogância espiritual e de alguém que não busca a Deus, você sabe, ele fica cego. E aí o que acontece? Ele começa a fraquejar. Ele começa a ficar cansado, esgotado, mas ele está tão cego que ele não percebe que ele está tão cansado e exausto. Não é porque o trabalho é cansativo, mas é porque nunca poderia ser feito sem o Pai. Não é porque ele não tem força suficiente para fazer, mas é porque não daria mesmo para fazer sem o Espírito Santo. E ele começa a ficar cansado, ele quer desistir. Ele chega para o Augusto e fala: Augusto, eu vou ter que sair do Connect, não está dando para conciliar. Ele chega para o Samuel e fala: Samuel, eu não vou poder mais servir. Ele chega para Keila e fala: olha Keila, eu não vou mais poder ajudar na ONG, porque eu estou esgotada, eu estou cansada, eu estou sem ânimo. E aí essa pessoa, se ela continua, ela faz tudo de maneira medíocre, porque ela não tem força, ela não tem nem vontade de ser excelente no que faz. Mas se ela não avança, ela abre mão. E o interessante é que quando você exorta essa pessoa, ela está vivendo um grau de amnésia tão grande que pode correr o risco dela chutar o balde. Ah, eu vou sair da diretoria da igreja, então eu vou sair de tudo, então eu vou abandonar tudo. Por quê? Porque ela nem se lembra mais do porquê ela faz o que faz. Ela não se lembra mais do porquê servimos a Deus. Ela não se lembra mais do porquê ofertamos num culto. Ela não se lembra mais do porquê cantamos. Ela acha então que o ensaio é perda de tempo, porque ela se esqueceu que o nosso Deus recebe o louvor dos anjos. Ela não se prepara mais, ela não dá mais o seu melhor, porque ela está num alto grau de amnésia. E por isso Jesus está dizendo para a igreja de Sardes:
Lembra do que você viu e ouviu. Foi a mesma coisa que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Sabe por quê? Porque lembrar na psicologia é você se atualizar. Lembrar na psicologia é você dar um F5 na sua vida. Lembrar na psicologia é você voltar a viver o que você vivia antes. Lembrar na psicologia não é apenas trazer lembranças aleatórias à mente, mas é reviver na mente aquilo que você viveu no passado, de maneira que a sua mente não sabe distinguir se aquilo é uma lembrança ou uma realidade, e ela começa a produzir em você os mesmos hormônios de quando você passou por aquele momento. O que Jesus está dizendo para a igreja é: vocês precisam voltar a viver aquilo que vocês viviam antes. Vocês precisam voltar a se relacionar comigo como vocês se relacionavam antes. Vocês precisam se entregar como vocês se entregavam antes. Se você conhece a história do filho pródigo, você sabe que a restauração dele começou aonde? Quando ele se lembrou da casa do pai. Ele estava cego, desfrutando da vida, e quando chegou no fundo do poço, o texto diz que ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou de como era viver como um filho. E aí veio o arrependimento. E o arrependimento não é ele chorar, foi ele levantar e voltar para casa. Por isso deixe o Espírito Santo nessa manhã te lembrar o que você esqueceu. Deixe o Espírito Santo trazer à tona o que você não se lembra mais. O que é que você precisa se lembrar nessa manhã? Porque se lembrar, reviver, vai encher o seu coração de novo de ânimo, de esperança. Lembrar o porquê você está aqui, lembrar o porquê que você adora. Você precisa se lembrar. O que você precisa se lembrar nessa manhã? Talvez você precisa se lembrar de onde você veio, de onde você saiu. Talvez você precise se lembrar de quem você era antes de Jesus entrar na sua vida. Como era a sua vida naquele tempo. Talvez você precise se lembrar da obra que Jesus fez em você, da libertação, da cura, da transformação. Talvez você precise se lembrar que hoje você está aqui porque Ele te sustentou. Talvez você precise se lembrar da pandemia, quando todos nós estávamos presos em casa e não podíamos produzir o nosso próprio sustento, e ainda assim não faltou nada. Talvez você precise se lembrar de quem Deus é, e de quem você é, e de quem nós somos, e do que nós estamos fazendo. Por que está sendo filmado? A gente precisa se lembrar. Por que está sendo transmitido na internet? Nós precisamos nos lembrar disso. Quem varre esse chão precisa se lembrar do porquê está limpando esse banco, varrendo esse chão. Você precisa se lembrar do porquê que você entrega a sua oferta e o seu dízimo. Você precisa se lembrar. Por isso deixe o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. O sexto sintoma é a apatia espiritual. E eu já quero chamar a equipe do louvor aqui à frente. Versículo 3 termina dizendo assim: mas se você não estiver atento, o que vai acontecer? Quem está com a Bíblia aberta? Se você não estiver atento, não, está muito ruim, está muito fraco, não está no padrão de Jesus. Se você não estiver atento, há dois alertas de Jesus aqui. Você vai ser pego de surpresa, e você não saberá a hora que eu virei para julgar o mundo. É isso que está escrito? A hora que eu virei contra você. São dois alertas que Jesus dá. O versículo 3 termina dizendo: igreja, se vocês hoje não acordar, o que precisa acontecer para vocês despertarem desse sono da morte? O que precisa acontecer para vocês acordarem espiritualmente? Será que precisa eu voltar, pegar vocês de surpresa e vir contra vocês, para vocês perceberem o que vocês estão fazendo? Tem gente que está dormindo no volante. E eu não sei quem já passou por uma experiência assim, mas quando o sono vem e você está no volante do carro, você não esquece que sua esposa está do seu lado. Você sabe que ela está ali. Você não se esquece que os seus filhos estão no banco de trás. Você se lembra que eles estão ali. Mas quando o sono vem, a vontade de dormir, a vontade de permanecer com os olhos fechados,
às vezes é maior do que o amor que você tem pela sua família. Quando a gente está com sono, a vontade de permanecer dormindo, às vezes é maior do que o amor que a gente tem pelo próprio Deus. É por isso que muitos não acordam para orar. Às vezes o sono é mais poderoso do que o seu amor pela sua família. Às vezes você está dormindo e o sono vem, que você só falta falar assim, mas também está entregue, seja o que Deus quiser. E é isso que você faz, você fecha o olho e seja o que Deus quiser. Será que não é isso que está acontecendo com o seu casamento? Será que não é isso que está acontecendo com seus filhos? Você fechou os olhos e você disse, seja o que Deus quiser. Será que não é isso que está acontecendo com a sua espiritualidade? Mas o verso 3 está nos sacudindo. Porque pior do que ser pego de surpresa é saber que se a gente não se arrepender, que se a gente não aceitar o perdão de Jesus e mudar de vida, que se a gente não aceitar esse amor que Deus tem por nós, o arrependimento que o Espírito Santo está produzindo em nós, Jesus virá contra nós. E não tem nada pior do que quando Deus resiste a nós. Ele diz assim, Deus concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Não tem nada pior do que quando Deus resiste você. Não tem nada pior do que quando aquele Jesus que tem a espada de 2 gumes da boca, que tem olhos como fogo, que tem pés como bronze, não tem nada como o Jesus ressurreto voltar, e ao invés de resgatar você e levar você para a eternidade, te condenar. Você precisa sim lembrar de que Satanás perto de Jesus, ele é como um pincher zero. A única coisa que Satanás é capaz de fazer é barulho. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele tem a chave da morte e da vida nas mãos. Ao mesmo tempo que Jesus hoje nos mostra a nossa real condição, Ele também está nos dando um tratamento. Ele está mostrando para a gente qual é o tratamento que nós devemos adotar. E Ele diz, seja vigilante. Esse é o primeiro medicamento, seja vigilante. Dá uma olhada para o seu casamento, tem alguma brecha ali? Dá uma olhada para a vida dos seus filhos, tem brechas ali? Dá uma olhada para a sua vida financeira, dá uma olhada no seu coração, há brechas? Acorda, Jesus está dizendo, desperta do sono, abre os seus olhos, observe o que está acontecendo no mundo. Talvez você não está vendo, mas me busca enquanto ainda há tempo. Jesus está dizendo, igreja, acorda e me busca enquanto ainda há tempo. Bata a porta enquanto eu posso abrir, bata a porta e você vai me achar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. O segundo medicamento é o esforço. Jesus está dizendo, não basta você abrir os seus olhos, você tem que levantar, você tem que se esforçar, lava o teu rosto, troca de roupa. Você precisa se esforçar para vencer o seu frio espiritual. Você precisa se esforçar para voltar a fazer aquilo que você fazia quando conheceu Jesus. Você precisa se esforçar para ler a Bíblia mais. Você precisa se esforçar para orar mais, para jejuar mais, para matar essa doença que está crescendo dentro de você. O terceiro medicamento é a entrega. Agora, acordado, de pé, você precisa se entregar. Jesus diz, lembra para você se arrepender e voltar a obedecer. Ele está dizendo, me coloca de novo no centro. Me coloca de novo como prioridade na sua vida. Me coloca de novo no centro do seu casamento, no centro da vida dos seus filhos, no centro da sua casa. Volta a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Volta a trabalhar os seus filhos para que no domingo vocês estejam aqui louvando a Deus juntos em família. Volta a trabalhar não mais pelo propósito, mas não mais pela proposta, mas pelo propósito. Interessante porque nessa manhã Jesus não só fez um exame na sua vida, Ele não só te deu o diagnóstico, Ele não só te deu aqui a receita do tratamento, como Ele está te prometendo 4 coisas nessa manhã. Ele está te prometendo 4 coisas. A primeira delas é saúde. Ele diz, vocês andarão comigo.
Vocês vão terminar melhor do que começaram, porque vocês vão estar andando do meu lado, verso 4. Vocês não vão chegar no céu capengando, destruídos, mas vocês vão receber um corpo glorificado, um corpo perfeito, e vocês vão andar comigo. A segunda promessa que Jesus está fazendo é que vocês vão receber beleza. Ele diz: vocês vão andar vestidos de branco, assim como eu vou estar vestido de branco. A terceira promessa que Ele está fazendo é que vocês vão receber a vida eterna. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Ter o seu nome no hall de membros da primeira igreja batista de Belo Horizonte não é nada diante de ter o seu nome no livro da vida. Ter o seu nome no cartório não significa nada diante de ter o seu nome no livro da vida, na lista de convidados daqueles que vão entrar, daqueles que vão reinar, daqueles que vão governar com o Pai. E a quarta promessa que Ele nos faz é que nós receberemos reconhecimento. Jesus diz: eu reconhecerei vocês diante do meu Pai e de toda a realidade espiritual, de todos os anjos. Eu reconhecerei vocês. Igreja, a verdade é que a gente não está apenas pálido, precisando de uma maquiagem. Tem gente aqui nessa manhã que está morto, precisando que Jesus ressuscite o seu espírito. Tem gente nessa manhã doente, precisando de alguém que cure o seu coração outra vez. E nós queremos nessa manhã chamar aqui o médico dos médicos, aquele que tem o poder de curar o seu coração, mas também ressuscitar o seu espírito. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você convidasse o médico dos médicos. Diga: Maranata, diga: Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Chame mais uma vez por Ele, diga: vem Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por ter nos amado de tal maneira a ponto de ter enviado o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz. Jesus Cristo, muito obrigado por ter nos amado de tal maneira a ponto de ter entregado o seu Espírito por nós naquela cruz. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama de tal maneira que nessa manhã traz arrependimento ao nosso coração. E nós estamos aqui diante do Senhor pedindo: faça aquilo que nós não podemos fazer. Faça em nós nessa manhã, Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Aqueles que estão doentes, ó Pai, que o Senhor traga cura espiritual. Aqueles que estão mortos, que o Senhor ressuscite o espírito. Aqueles que estão cegos, que o Senhor quebre a cegueira. Aqueles que estão com o coração endurecido, que o Senhor quebrante os corações. Mas não deixe, Pai, que nós saiamos daqui da mesma maneira como entramos. Querido, alguém nessa manhã que quer se reconciliar com Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Amém, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Alguém que nunca entregou a vida para Jesus e que nessa manhã gostaria de entregar pela primeira vez a vida a Jesus, não tenha medo, essa é a sua oportunidade de receber a vida eterna. Essa é a sua oportunidade de receber a alegria e a paz que nunca acaba. Alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus pela primeira vez? Eu quero fazer o terceiro e último convite nessa manhã. Talvez você seja um crente de verdade, talvez você conheça a palavra de verdade, mas talvez você seja aquele que Jesus diz: não está perfeito aos olhos do meu Pai, e você quer se entregar a viver uma vida de excelência, a uma vida de honra, a uma vida de celebração, a uma vida onde você coloca Jesus no centro de tudo. Quero convidar você a ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, faz o que eu não posso fazer nessa manhã. Espírito Santo de Deus, faz o que cada pessoa que está de pé não é capaz de fazer. Nós estamos aqui fazendo o que podemos.
nós nos posicionamos espiritualmente. Nós nos posicionamos, Deus. Nós estamos aqui dizendo: eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu amor, eu quero Te conhecer mais, eu quero me entregar mais, eu quero que o Senhor ressuscite o meu espírito, eu quero que o Senhor cure a minha cegueira, eu quero que o Senhor anime o meu coração, eu quero que nessa manhã o Teu Espírito Santo me chacoalhe, me acorde, eu quero sair daqui avivado, eu quero sair daqui pegando fogo, eu quero sair daqui transbordando do Teu amor, transbordando da Tua presença. Não mais a mediocridade, não mais, Pai, não mais. A Tua palavra diz que o Senhor tem vontade de vomitar aqueles que são mornos na fé. Nós queremos ser crentes, nós queremos ser quentes, ó Pai, nós não queremos ser frios e nem mornos, mas nós queremos fazer tudo com muito amor para o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca em cada coração, toca em cada lábio, toca na mente de cada pessoa que aqui está, Pai. Não é possível que a gente adore agora como a gente estava adorando antes, senão é insanidade, é cegueira. Não é possível que a gente adore agora como a gente estava adorando há pouco tempo atrás. Algo tem que acontecer em nós. Não é possível que a gente não se entregue ainda. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer, nos convence do nosso pecado, traga arrependimento ao nosso coração, nos perdoa, Deus, pela nossa mente imoral, pelo nosso coração egoísta, pelos nossos olhares altivos, pela nossa interpretação da vida a partir de uma mágoa. Nos perdoa pela nossa falta de confiança no Senhor, pela nossa falta de entrega, nos perdoa pela nossa imoralidade, nos perdoe pelos nossos negócios ilícitos, nos perdoe pelo nosso egoísmo, nos perdoe